Imagina se isolar numa cabana no meio do nada, cercada de muita floresta e muita neve. Um lugar belíssimo para ficar distante dos chatos da sua rotina e do seu trabalho. Onde sua única companhia é o seu amorzinho. Vocês tiraram alguns dias de folga para fazer uma viagem romântica? Ter alguns momentos calientes na frente da fogueira. Até que vocês encontram um diário na cabana, onde todos os hóspedes que passaram por lá deixaram anotações de como foram seus dias de descanso. Vocês leem esse caderno, assim, super rápido do começo ao fim, que vocês estavam doidos para chegar nas últimas páginas. Os últimos hóspedes que vieram antes de vocês deixaram a casa suja, um pouco vandalizada. Então, quando vocês encontram esses diários, vocês ficam muito curiosos para saber o que foi que aconteceu. E quando vocês chegam nessa parte tão esperada do diário e descobrem o que aconteceu com os outros hóspedes, vocês logo percebem que vocês estão correndo perigo nessa cabana. E qual é esse perigo? Vocês estão se perguntando? Bom, quando eles abrem o diário na última página, tá escrito: quem sai de casa sem estar usando Insider corre o risco de passar o dia com roupas desconfortáveis. Ai, meu Deus, não! Esse vídeo é patrocinado pela Insider, a marca que está sustentando esse canal. Obrigada. A gente acabou de se imaginar numa cabana no meio do nada, né? Passando por situações dignas de uma história de terror. Mas imagina fazer tudo isso e tá mal vestido, tá com peças que não te valorizam, que te limitam, te deixam desconfortável. Esse é o verdadeiro terror. O mínimo que você quer vivendo a sua vida, seja ela caótica ou tranquila, é estar bonito, com peças gostosas de sentir no corpo que te deixam confortável na sua própria pele. Olha esse look aqui. Ele combina tanto com férias cheias de neve quanto com férias brasileiras, que não tem neve. Mas já tá fazendo um friozinho por aqui, né? O inverno só começa em junho, mas em maio a gente já começa a sentir alguma coisinha. E com as roupas da Insider você consegue fazer um look um pouquinho mais fresco, que talvez precise de uma blusinha por cima quando esfriar à noite. Mas onde eu moro nem faz frio, é totalmente calor o tempo todo. Roupa de calor que não falta na Insider. A verdade é que as roupas da Insider são tão universais, tão clássicas, que elas não saem de moda. E aí você pode ir fazendo diferentes conjuntos com diferentes peças e formando um guarda-roupa bem amplo, sem ter que comprar tanta coisa. Por exemplo, um mesmo shorts pode ser usado para roupas mais confortáveis, de academia, ou até mesmo para sair, se você quiser um arrumado um pouquinho mais despojado. Uma mesma regata também pode ser usada para ocasiões de exercício e para ocasiões em que você vai sair e quer estar um pouquinho mais bonitinho. Então aproveite meu cupom GRECO para garantir já sua peça na Insider. Usando o link que eu vou deixar na descrição e no comentário fixado, o desconto já vai direto pro seu carrinho. E se você pagar no Pix, você ainda ganha mais 5% de desconto. Obrigada, Insider, por patrocinar esse vídeo. Gente, tudo que eu falei na introdução desse vídeo, eu vou gravar no futuro. Eu ainda nem gravei. Eu não faço ideia do que se trata essa história. Eu achei que ia ser legal eu ler ela pela primeira vez com vocês. A única coisa que eu sei é que a autora é a mesma de Borrasca, e eu já tô vendo os comentários desse vídeo de todo mundo falando: cadê Borrasca, cadê Borrasca? Gente, vai ver, é que é muito longo, muito longo. E aí é complicado ficar tanto tempo sem postar, entendeu? Preciso pagar contas. Mas eu tô fazendo aos poucos e uma hora vai sair, tá? Acredite em mim, faz só 3 anos que eu tô prometendo isso. Outra coisa, se nesse texto tiver falas, eu vou falar lendo, mas depois eu vou colocar voz de locutor, tá? Há 4 anos que eu contrato locutores pra fazer os meus vídeos. Você pode voltar em qualquer vídeo de creepypasta. Tem locução de um locutor lá que eu contratei para algum site de freela. No meu último vídeo, eu contratei um locutor que eu achei só que ele não tava fazendo bem as emoções, mas muita gente falou que acha que era inteligência artificial. Eu contratei ele no Fiverr, paguei caro, inclusive. E assim, por anos eu contratei locutores e nunca tive esse problema. Eu não sei reconhecer inteligência artificial, gente, desculpa, eu sou muito leiga. E aí, pra não arriscar disso acontecer de novo, eu resolvi chamar também os inscritos para fazerem locuções desse vídeo aqui. Eu vou deixar o nome de todo mundo na descrição, beleza? Olha, gente, a Kitty apareceu! Mas eu vou ficar em cima dela, daí do que adianta? E assim, antes eu estava
contratando tradutores meio sem vergonha, talvez, que eram mais baratinhos. E eu não sei a procedência dessas traduções, eu só fazia os roteiros com essas traduções. Agora, eu contratei um de vocês pra fazer uma tradução legítima do texto. Então, agradeçam aí o Levi, um dos inscritos que fez a tradução desse texto. 5 anos atrás, meu marido e eu decidimos passar o Dia de Ações de Graças numa cabana no norte. Nós planejávamos começar uma família no ano seguinte, então queríamos um último feriado romântico a 2. Achamos a cabana na internet, em um site que já tínhamos usado antes, e a alugamos por uma semana. Ela ficava nos arredores de Pinetop, Arizona, e o dono nos avisou que poderia ser difícil chegar lá no inverno por conta da neve. A cidade mais próxima ficava a cerca de 20 km de distância, e a estrada afastada mais próxima ficava a cerca de 6 km. Mesmo assim, Erin e eu não nos preocupamos, já que nosso Jeep tinha pneus para neve e também estávamos levando as correntes para os pneus, caso fosse necessário. Então, é complicado, né? Porque eu entendo que a preocupação deles era atolar. A nossa preocupação aqui, né, como amantes de terror, é você ficar isolado de todo mundo numa cabana. E sabe o que é o pior? Quando a gente tá vendo histórias de terror em filme, em creepypasta, essas coisas, a gente fica, nossa, esse povo é burro. Na vida real, um fim de semana romântico, com seu amorzinho, antes de vocês decidirem ter filho e a vida virar um caos, numa cabana isolada, cercado de neve, não parece um fim de semana gostoso? Ou eu tô ficando maluca? Nossa, gente, juro, eu acho que eu não ia sobreviver 1 minuto numa história de terror, porque eu só ia tomar as piores decisões. Pera, mais uma interrupção! Calma, vocês querem saber dessa interrupção. É uma coisa que vocês vêm me perguntando há muito tempo. Nath, quando lança o seu livro? Bom que você perguntou, agora temos datas. Assim, gente, eu vou fazer um vídeo explicando melhor, mas eu estava muito ansiosa pra contar pra vocês, então eu já vou deixar na descrição um link com a pré-venda. Quem tiver curioso pra ver a sinopse, pra ver a capa, pra ver o valor, já vai estar tudo lá. No meu Instagram eu também vou começar a postar mais coisas sobre o livro, sobre livros em geral, então se você tiver interesse, me siga lá. E é isso, gente, quem gosta das creepypastas que eu trago por aqui, eu acho que vai se apaixonar pela minha história, porque foi bem carregada dessas referências que eu escrevi, a figura, o nome do meu livro. Se quiser saber mais, entra no meu Instagram que eu vou colocar mais informações por lá mais rápido do que aqui. Chegamos numa sexta-feira à tarde. Foi uma viagem rápida, pois tinha, surpreendentemente, pouca neve na estrada. Decidimos dar uma volta pela cabana antes de tirar as coisas do carro. A cabana, chamada Paradise Pine, tinha 3 andares e era construída na encosta de uma montanha. O andar de cima era apenas o quarto principal, conectado a uma varanda no 3º andar por uma porta de correr de vidro. A entrada principal ficava no 2º andar, junto com a cozinha e a sala de estar. Já no porão, havia outro quarto, uma máquina de lavar roupas, uma máquina de secar roupas e uma fornalha a lenha que aquecia a casa através de um grande cano que passava pelos 3 andares. Embora a vista das janelas fosse linda, a primeira coisa que notamos ao entrar foi que a cabana não tinha sido limpa. Aí é foda. Eu acho que esse é o único problema que eles realmente estão enfrentando até aqui. Ficar isolado no meio do nada? Delícia. Agora, ficar isolado no meio do nada numa casa suja? Nossa, eu ia embora. Normalmente, com propriedades que ficam na zona rural, o dono oferece retirar a taxa de $150 se você estiver disposto a limpar a casa antes de sair. A maioria dos hóspedes opta por isso. Mas quando isso não acontece, o dono envia uma equipe de limpeza. Os visitantes anteriores claramente tinham decidido não limpar e também não informar o dono de que estavam deixando a casa suja. Como era feriado e uma tempestade de neve estava prevista para o começo da próxima semana, decidimos limpar a cabana nós mesmos e pedir um desconto ao dono quando estivéssemos saindo na próxima sexta. Levamos tudo que estava no carro para dentro e começamos pelos pratos e roupas sujas. Depois, fizemos um jantar simples. Abrimos uma garrafa de vinho e jogamos algumas partidas de sinuca na mesa que estava na sala de estar. Lá pelas 6 da noite, a temperatura começou a cair bastante. E eu pedi ao meu marido, o Aaron, para descer e acender a fornalha no porão. Subi para o quarto para lavar o rosto e colocar roupas mais quentes. O banheiro do nosso quarto estava, estranhamente, sem porta, com o espelho quebrado e a cortina do chuveiro arrancada no chão. Nossa, parece que passou um furacão aqui. Eles nem se preocuparam em recolher os cacos de vidro antes de ir embora. Eita! Fiz isso com cuidado, lamentando a estupidez dos bêbados idiotas que deviam ter ficado aqui na semana anterior. Tirei algumas fotos com o celular e planejei enviá-las ao dono quando voltássemos à cidade na segunda. Certamente não queria ser responsabilizada por danos causados por hóspedes anteriores. Pior que, gente, numa situação dessa, eu estaria mais puta da vida do que preocupada, porque eu realmente ia estar pensando a mesma coisa que ela. Ai, vão culpar
eu e meu marido, vou ter que tirar foto de tudo, com certeza os hóspedes anteriores foram uns babacas, eu não estaria pensando que, talvez tenha um espírito nessa casa. Me encontrei com o Aaron no andar principal e contei a ele sobre o banheiro. Bem, isso não é a única coisa que tá quebrada. A luz do porão não funciona e eu não consegui achar uma lanterna. Mesmo assim, consegui acender a fornalha. Joguei um pouco daquela vodka barata que a sua irmã mandou, acendi um fósforo e torci pelo melhor. Parece tá funcionando, falei com os dentes batendo de frio. Consigo sentir o calor. Aqueci minhas mãos perto do cano de metal que serpenteava pela casa. Mantenha a porta do porão fechada, tá congelando aqui embaixo. Uma das coisas que nós mais gostávamos de fazer enquanto estávamos na cabana era ler as anotações no diário de hóspedes anteriores. Normalmente, só tinha coisas como sair pra pescar com as crianças, pegamos um robalo, ou fizemos um churrasco, joguei baralho com a minha família. Mas uma vez ou outra, você encontrava algo mais interessante, como fiquei bêbado, coloquei fogo numa árvore. Achamos o diário da Paradise Pine e nos aconchegamos no sofá. O Aaron leu em voz alta as 4 ou 5 primeiras anotações antes de eu pegar o livro das mãos dele. Estávamos pela metade do livro quando resolvemos parar por ali e fomos pra cama. Na noite seguinte, ficamos acordados até tarde, já que tínhamos tirado uma longa soneca durante o dia. O plano era sair pra fazer uma trilha, mas estava muito frio do lado de fora. Por sorte, e para nossa surpresa, a fornalha do porão ainda estava queimando. Passamos o dia inteiro de preguiça na sala de estar. Depois da janta, o Aaron praticou sinuca enquanto eu li o diário em voz alta, começando de onde tínhamos parado. Esse rolê tá bem gostoso, né? Ficar dentro de uma cabana, jogando sinuca, tá nevando lá fora, tomando um vinho, lendo anotações de um diário, ou seja, se inteirando aí das fofocas das pessoas que ficaram lá antes de você. Mesmo sabendo que se trata de uma história de terror e que provavelmente vai dar ruim, eu queria estar lá com eles. Achei tão gostoso esse rolê. Li por 1 hora antes de chegar nas anotações dos hóspedes anteriores a nós. Eu tava muito curiosa pra ler. Eles tinham que ter uma boa história. Quem escreveu decidiu organizar as anotações por data com horário. Tinha mais de 6 páginas. E eu já podia dizer que a caligrafia foi piorando com o passar do tempo. Nossa, eles devem ter ficado bêbados o final de semana inteiro. Olha como a letra deles piorou. Virei o livro pro Aaron. Você consegue ler? Ele perguntou, encaçapando a bola 8 no buraco do canto. Claro, eu já tenho prática com letra horrorosa, né? Olhei pra ele com um sorriso maldoso e tomei mais um gole do vinho antes de começar a ler. Domingo, 4 de novembro, 3:30 da tarde. Nossa, que cabana linda. Minha esposa e eu alugamos por 2 semanas por impulso e ainda não acreditamos na sorte que tivemos. Quase não chegamos aqui com o caminhão. Tem neve por todo lado, pelo menos uns 30 centímetros, e a temperatura lá fora tá perto de 0. Ainda bem que a fornalha no porão é imensa, como a Marissa prometeu, então os 3 andares estão quentes e aconchegantes. Segunda-feira, 5 de novembro, 11:30 da manhã. Estamos presos na cabana por conta da neve. Queríamos passar em casa hoje pra pegar algumas coisas que esquecemos, mas isso definitivamente não vai acontecer. Tá impossível de transitar na estrada. Então parece que vamos passar a maior parte do dia aqui dentro, tomando mimosas e jogando pôquer. Como dá pra perceber, não ficamos muito tristes com isso. Terça-feira, 6 de novembro, 7:25 da noite. Minha esposa Sarah tá fazendo frango assado e, finalmente, eu vou começar a escrever. Até porque essa foi a razão de virmos pra cá. E eu me recuso a desperdiçar a oportunidade de curar meu bloqueio criativo. É tão bonito aqui que eu não escrevi merda nenhuma. Eu vi alguém andando na beirada da floresta hoje. Não tenho ideia de como estão sobrevivendo lá fora. A gente nem sai daqui de dentro. Da última vez que eu olhei, tava fazendo 2 graus. Quarta-feira, 7 de novembro, 9 horas da noite. Hoje a Sarah e eu fizemos um boneco de neve e anjos na neve. Não neva lá em Scottdale, então estamos aproveitando. Não consegui escrever nada novo, mas editei 2 capítulos anteriores do meu livro. Acho que a beleza desse lugar é distração demais. Brincadeira! Ou não. Acho que temos vizinhos. Eu tava fumando na varanda ontem à noite e vi alguém na beira da floresta de novo. Ele é muito alto. E tava perto o suficiente pra ter respondido ao meu aceno, mas simplesmente voltou pra floresta. Vou ter que perguntar a Marissa sobre isso. Ela não mencionou nenhum vizinho por perto. Inclusive, a gente viu no começo da história que não há vizinhos por perto. Quinta-feira, 8 de novembro, 1 da tarde. Hoje de manhã encontrei pegadas ao redor da cabana. Não sei que tipo de animal as fez. Tinha um formato retangular, como se tivessem sido feitas pela ponta de uma tábua de madeira. Quando a Sarah acordou às 11, a neve tinha derretido quase completamente, mas ainda dava pra ver as pegadas, mais ou menos.
Acho que a nevada de ontem foi a última que pegamos aqui. O céu tá bem limpo. A Sarah acha que eu tô enlouquecendo de tanto ficar preso aqui dentro. Então vamos aproveitar o dia que tá bonito e fazer uma trilha. Sexta-feira, 9 de novembro, 7 horas da manhã. Ontem à noite alguém tentou entrar na nossa casa. Acordei por volta da 1 da madrugada com umas batidas na porta da frente. Não batidas, batidas. Desci as escadas e peguei um taco de sinuca. Perguntei quem era e as batidas pararam. Esperei alguns minutos e abri a porta, mas não tinha nada lá. Comecei a subir as escadas para acordar a Sarah. Ela dorme pesado. As batidas recomeçaram, mais urgentes dessa vez. E do outro lado da sala, na parede perto da estante de livros. Pararam depois de um longo minuto. E eu fiquei sentado nas escadas a noite toda, esperando que tentassem algo. Nada aconteceu depois disso. Sexta-feira, 9 de novembro, 2 horas da tarde. Contei a Sarah o que aconteceu e ela quer ir embora. Não estou muito convencido. A Sarah se assusta fácil. Admito que eu tô um pouco nervoso. Tentei ligar o carro de manhã, mas nada aconteceu. Não entendo de carros e não tenho ideia do que fazer. Não dá pra sair daqui a pé. Não tem sinal aqui, não conseguimos achar um telefone na cabana. Conversamos e decidimos esperar. Eu sei que alguém alugou a cabana pro dia 16, então é só esperar uma semana por eles. Achei um machado que eu tô deixando no quarto, caso voltem a nos importunar. Acho que provavelmente é um sem-teto morando na floresta. Tinham pegadas ao redor da casa de novo hoje de manhã e eu não acho que sejam de animal. Vamos ver se voltam. Sábado, 5 horas da manhã. Ontem à noite as batidas voltaram, mas era alguma coisa batendo na porta de correr que dá no nosso quarto, do pátio do segundo andar. Não sei como ele subiu lá. Bateu na janela, gentilmente, como se quisesse nos convencer a abrir. Uma cortina fina cobre a porta, então eu não consegui ver o que era. As batidas finalmente pararam e... 1 minuto depois, começaram de novo, se tornando as batidas altas e insistentes da noite anterior. Me estiquei por cima da Sarah e peguei o machado, pulei da cama e ela gritou. Quando cheguei na porta, as batidas já tinham parado. Abri a cortina rapidamente, mas não tinha ninguém no pátio. À luz da lua, vi aquilo se distanciando da cabana, andando de volta à floresta. A Sarah cambaleou até a janela e eu mostrei aquilo a ela. Ela cobriu o rosto e começou a chorar. O que vimos nos deixou aterrorizados. Não era humano. Alto, uns 3 metros talvez, e absurdamente magro. Parecia uma figura de palitos negra, fina de um jeito impossível, sem mãos, sem pés, apenas tocos onde deveriam estar, e sem rosto, só um oval negro sem traço algum. O contraste era horrível. Aquela coisa alta e negra caminhando pela neve branca. Chegou na beira da floresta e desapareceu. Passei a próxima hora tentando acalmar a Sarah. Ela disse que precisávamos ir embora. Eu acho que ela tá certa. Quando finalmente estávamos calmos o suficiente para deitarmos na cama de novo, o silêncio era ensurdecedor. Senti que eu tava começando a adormecer. Foi no meio desse silêncio que as batidas vieram de novo, dessa vez na porta do nosso quarto. Pulei da cama e peguei o machado novamente. A Sarah encostou num canto e gritou. Quando abri a porta, as batidas já tinham parado e não tinha nada lá. Mas a porta da frente estava escancarada. Ele pode entrar na cabana. Eu não sei o que ele quer. Sábado, 5 horas da tarde. Eu tô aterrorizado. Minha esposa tá aterrorizada. Hoje eu pensei em colocar fogo no carro só pra ver se a fumaça atraía a atenção de alguém. A Sarah não deixou, é a nossa única forma de ir embora. Ao invés disso, arrumamos as malas e deixamos no carro. Talvez quando a neve derreter mais, a gente consiga consertar o carro. Fico vendo a Sarah olhando pro nada e ela não falou muito desde que viu aquilo. Ver aquilo me afetou também. Eu tô tendo enxaquecas hoje, nunca tinha tido antes. Quero proteger minha esposa, mas eu não sei o que fazer. Mais cedo, a Sarah estava me encarando, quase em transe. Perguntei qual era o problema e ela respondeu: "Isso nos consome." Ela pareceu despertar de repente e me perguntou por que eu tava encarando ela. Ela não lembra de ter falado nada e não conseguimos entender o que significa. Essa coisa tá mexendo com a nossa cabeça. Domingo, 10 horas da manhã. Fiquei acordada a noite toda. Tava nevando um pouco. Tudo tava quieto. Domingo, 7 horas da noite. Achei pegadas na varanda do segundo andar hoje à tarde. O mesmo retângulo que aquilo faz. Ele estava do lado de fora da nossa janela de novo. Apaguei as pegadas antes que a Sarah as visse. Parou de nevar 1 hora atrás e agora tá anoitecendo. Consigo vê-lo na beira da floresta. Vi ele se virar e voltar para o meio das árvores. De perfil, é fino como uma folha de papel. Ele voltou. Acho que
Vamos morrer aqui. Segunda-feira, 11 de novembro, 9 horas da manhã. Ontem à noite eu fui pra varanda fumar um cigarro lá pelas 8. Escutei um barulho atrás de mim, me virei e vi aquilo no telhado 1,5 metro acima de mim. Corri pra dentro pra pegar o machado e gritei com a Sarah pra ela se armar. Me virei de novo pra correr de volta pra varanda e escutei aquilo correndo acima de mim no telhado, na mesma direção. Quando cheguei do lado de fora, ele tinha desaparecido. Vi aquilo correndo pra dentro da floresta de novo. Mas era diferente. Tava mais alto. Acho que tem mais de um. Quando voltei pra dentro, a Sarah tava trancada no banheiro do andar de cima. Ela tava histérica e não parava de dizer que ia morrer aqui. Tentei dar um taco de sinuca pra ela, mas ela não queria abrir a porta por nada. Sentei na cama e esperei. A Sarah deve ter dormido em algum momento. Tava tudo quieto. Estava até eu escutar aquilo andando pela cozinha. Saí de perto da porta do quarto. A coragem tava me abandonando. Aquilo tava na casa. Esperei por mais sons vindos da cozinha, mas nada. Depois de alguns minutos, finalmente escutei um baque. Estava nas escadas, subindo as escadas. Devagar, mas alto. Bati na porta por dentro e disse para aquilo nos deixar em paz. A Sarah estava gritando de novo, soluçando. Ele poderia me machucar, mas eu nunca deixaria ele machucar minha família. Aquilo parou quando chegou no último degrau. Eu conseguia senti-lo do outro lado da porta. Não fazia barulho. Tentei pensar numa estratégia que me desse vantagem no caso daquela coisa atacar. Finalmente decidi que se empurrasse a porta, eu derrubaria aquilo pelas escadas. Contei até 3. Girei a maçaneta e chutei a porta. Ela abriu sem bater em nada e eu vi aquela coisa lá de baixo virada pra mim. Tinha mais de 3 metros. Fiquei paralisado por longos segundos até que, sem aviso algum, ele começou a subir as escadas correndo. Cambaleei pra dentro do quarto o mais rápido que consegui, enquanto eu entendia que morrer pelas mãos daquilo era mais do que morrer. Pior que morrer. Aquilo te consome. Te mantém preso. A coisa parou no último degrau, enfiou a cabeça pela porta e deu 2 passos para dentro do quarto. Era só uma sombra negra e alta, mais como uma densa ausência de luz do que algo sólido e preto. Percebendo que o machado ainda estava na minha mão, me coloquei entre aquilo e a porta do banheiro. Levantei o machado para atacar e naquele momento aquilo gritou. Não era como nada que eu já tinha escutado antes. Eu quis tapar os ouvidos. Parecia que um trovão ressoava dentro da minha cabeça. Escutei o espelho quebrando dentro do banheiro por causa daquele grito. Eu pensei na Sarah. Com as últimas forças que tinha, corri em direção àquela coisa. Ergui o machado e ataquei o peito da criatura. De novo. Parecia uma eternidade, mas provavelmente não durou nada. Aquilo me jogou pro lado e eu escutei minha esposa gritar. É a última coisa que eu lembro antes de desmaiar. Quando abri os olhos novamente, estava no meio da manhã. Minha esposa tinha sumido. A porta do banheiro tinha sumido. O machado tinha sumido. Eu procurei pela sala a manhã inteira. Entrei na floresta e procurei por quilômetros. Eu vou dormir uns minutos e voltar pra floresta pra achar ela. Espero que eu encontre aquilo. Se a Sarah estiver morta, eu quero estar morto também. Acho que é o que aquilo queria desde sempre. Segunda-feira, 12 de novembro, 6 horas da tarde. Está ficando escuro e cada vez mais difícil procurar na floresta. Na minha cabeça, tudo que eu escuto é a voz dela. Aquilo nos consome. Repetidamente. O que aquilo fez com ela? Depois de tudo, não pude salvá-la. Quando percebi que tinha esquecido meus remédios, a neve nos impediu de sair. Mas, quando vi aquilo, pensei ter sido um mal que veio pro bem. Precisava estar sóbrio e alerta para proteger minha família, mas não conseguia fazer isso enquanto estava tomando haloperidol. O que é haloperidol? É um antipsicótico típico de alta potência utilizado para tratar sintomas psiquiátricos como esquizofrenia e o transtorno bipolar, focado no controle de alucinações, delírios e agitação psicomotora. E ele toma esses remédios e ele esqueceu os remédios dele. Eu tava me perguntando, quando eles falam, né, no começo do diário, que a gente esqueceu umas coisas em casa e a gente pensou em buscar, mas por causa da neve a gente não conseguiu. Eu pensei, pô, você foi
até lá, num lugar super isolado, e quer voltar pra casa porque esqueceu uma coisinha, não faz nem sentido. Agora faz sentido, porque é um remédio muito importante de se tomar. Então ele fala, precisei estar sóbrio e alerta para proteger minha família. Não conseguia fazer isso quando tava tomando. Na verdade, por ele não estar tomando esse remédio, ele começaria a ver alucinações, certo? Ele estar sóbrio, que na verdade deve ter fudido toda a situação, né? E ter feito ele ver tudo isso. Então, não tem uma criatura de verdade. No final, isso não importou. Eu não pude salvar ela. O carro ligou de primeira hoje de manhã. A coisa tá me deixando ir embora. Eu vou dirigir pro outro lado da montanha e andar de volta pra cabana. Talvez eu ache o riacho. Talvez eu ache a Sarah. Ficar aqui mais um dia seria em vão. Aquilo se foi. Eu sei, no meu coração. Está abaixo de 0 e a fornalha parou de queimar. A lenha se foi. Se eu achar ela, eu volto e escrevo nesse livro. Agora, meu único amigo. E esse é o diário que os protagonistas leram, né? Que a menina protagonista, que eu não sei se apareceu o nome dela não, mas ela tava lendo pro Aaron enquanto ele jogava sinuca, né? Vamos ver qual é a opinião deles disso tudo. Porque imagina você estar numa cabana e ler esse diário. Pra começo de conversa, eles provavelmente pausaram em muitos momentos pra ficar dando comentários meio, mano, como assim? O Aaron tinha parado de jogar há muito tempo e não tínhamos tocado no vinho desde que comecei a ler. Ficamos olhando um pro outro enquanto as últimas palavras do diário pairavam no ar. Despertamos da nossa paralisia ao mesmo tempo. Joguei o livro do outro lado da sala e o Aaron recuou até a estante falando, Jesus! Isso é falso, né? Perguntei enquanto me levantava. Não precisava mais de uma taça de vinho, precisava da garrafa. Foi isso que eu pensei, tá, gente? Eu fiquei pensando... Pô, o cara que tá escrevendo o diário acabou de falar que ele é um escritor, né? E que ele tá com um bloqueio criativo. Não seria uma zoeira muito divertida ele inventar tudo isso do diário só pra causar com os próximos hóspedes? É que assim, ele vai ter que se empolgar mesmo na pegadinha, porque deixaram tudo sujo, quebraram o espelho da casa. Aí é meio sacanagem com o dono da casa, né? Você querer tanto fazer uma pegadinha que você acaba vandalizando a propriedade, uma residência que não é sua. Mas seria uma boa pegadinha. Talvez eu faça isso um dia. Não vou vandalizar a casa de ninguém, mas deixar uma coisa esquisita num diário? Nossa, isso é uma boa ideia, hein? Gente, façam isso. A próxima vez que vocês ficarem no Airbnb, deixem um diário com coisas muito assustadoras. É que quem vai pegar não vai ser o hóspede, né? Vai ser o dono da casa. E provavelmente ele vai te mandar uma mensagem. Mano, como assim? E você vai ganhar uma nota ruim no Airbnb, então... Não sei se dá certo, mas seria interessante. Isso é falso, né? Perguntei enquanto me levantava. Não precisava mais de uma taça de vinho, eu precisava da garrafa. Eu não sei, Lin. Eu acho que não. O cara falou que era um escritor. Eu insisti. Ele provavelmente quis escrever uma história de terror pros outros hóspedes. Embora ele tenha passado dos limites pra algo perturbador. Foi o que eu falei! Tomei um gole de vinho e me virei pra ver o Aaron encarando as escadas com cautela. Você tem que estar brincando, né, Aaron? É assustador pra caramba, eu concordo, mas qual é? Foi como se ele não tivesse me escutado. O Aaron começou a subir as escadas. Não sei o que ele queria ver lá em cima, mas eu deixei a taça na mesa e segui ele. Quando cheguei no quarto, o Aaron tava abrindo a porta de correr. Fui atrás dele pra varanda. Dava pra ver a linha das árvores do pátio claramente. Tentei enxergar algum movimento no meio das árvores, mas não vi nada. Me virei pra falar algo pro Aaron, mas ele tava analisando o telhado. Ele me olhou assustado e voltou pra dentro. Eu segui ele. O Aaron ficou andando pelo quarto. O que foi? Comecei a ficar irritada. Tá tudo como na história. Dá pra ver a linha das árvores, o campo e o telhado da varanda. E olha... Ele apontou pro banheiro. Tem dobradiças, mas sem porta. Devia ter uma porta. É um banheiro. E o espelho? O quê? Eu interrompi. Quebrou com o grito do homem palito? Ele tava começando a me assustar. O Aaron normalmente era a pessoa mais racional que eu conhecia. O Homem Palito? Você prestou atenção no que leu? Não tem Homem Palito. Jura? Não, quer dizer, nunca teve. O último registro dele sobre o medicamento e como eles não puderam voltar pra buscar. Haloperidol é usado pra tratar a esquizofrenia. Lindsay, lê de novo. A história toda é ele sucumbindo lentamente à psicose, página por página. Merda, a esposa dele sabia o que tava acontecendo. Isso é loucura, Aaron. Entrei no banheiro e olhei ao redor. Você acha que alguém morreu aqui? 4 dias atrás? O Aaron balançou a cabeça. Eu não sei. Acho que é possível. A cortina foi arrancada e o espelho tá quebrado. Certamente parece que teve uma briga aqui. E a porta, um machado... Ambos sumidos. Percebi a lógica de suas conclusões. Meu Deus! Se isso for verdade... Aaron! Limpamos esse lugar de um canto a outro quando chegamos. Se teve um assassinato, nós destruímos as evidências. Nós não sabíamos.
Tá, nós não sabíamos que alguém tinha morrido aqui. Ainda não sabemos. Aaron, onde tá o corpo? Eu não sei, talvez enterrado na floresta? Certo. Jesus, esse cara pode voltar a qualquer instante. Vamos embora daqui. Tínhamos acabado de começar a descer as escadas quando me veio outro pensamento. Parei entre um lance e outro. Aaron... Ele se virou. Oi. Ele falou que a lenha da fornalha tinha acabado. Você colocou mais quando acendeu ela? Não, tava um breu, eu não consegui ver nenhuma madeira. Mas usamos a fornalha por quase um dia. Pude ver a compreensão surgir lentamente no rosto dele. O que estamos queimando, Aaron? Meu Deus! Nossa, eles fuderam todo o caso. Eles destruíram todas as evidências. Nobody, no crime. Ele correu pra porta do porão e eu fui atrás. Quando ele abriu, não consegui explicar o que veio lá de baixo. Era um ar quente, fétido e pesado. Fiquei parada no topo da escada enquanto Aaron descia para o porão. O machado tá aqui! Respirei fundo e desci. Parei no final da escada, me negando a ir mais longe. Ainda estava muito escuro, a não ser pela luz vindo da escada e um brilho laranja no fundo da sala. O Aaron se ajoelhou na frente da porta do forno. Olhou para mim e eu assenti. Lentamente, ele girou a maçaneta e abriu a fornalha. O fogo iluminou o rosto dele e... Depois de um momento, a expressão de horror dele me disse tudo que eu precisava saber. Meu Deus do céu. A história foi feita pra gente pensar que era um escritor causando e mentindo, né? E ela conseguiu pegar a gente com esse plot twist. Acharam Jason Harding menos de um dia depois. Ele se enforcou na floresta, a uns 50 metros da cabana. Na verdade, ele estava pendurado lá quando chegamos no domingo, 18 de novembro. Fiquei me perguntando se ele se enforcou porque queria estar com a esposa ou por ter percebido o que tinha feito. Torcia que ele tivesse percebido o que fez, porque eu o odiava tanto. Não pela sua doença mental, não pelo seu crime, mas pelo que ele fez com a gente. Sarah Harding queimou naquela fornalha por um dia. Nós tínhamos respirado cada átomo do seu corpo. A carne do cadáver dela nos manteve aquecidos. Por que não fedeu? Nos deram uma explicação muito científica envolvendo temperatura muito alta, anos de impregnação de resina de pinho e os pedaços da porta de madeira que estavam queimando juntos com ela. Mas isso não parou os pesadelos. O caso foi manchete, pelo menos no jornal local. Foi chamada de A Cabana do Assassinato. Aaron e eu conseguimos evitar que nossos nomes fossem associados com Paradise Pine por uma cláusula de anonimato em nossos testemunhos. Nunca dissemos a amigos ou familiares que estávamos envolvidos. Tentamos esquecer. Paradise Pine ainda está de pé. Disponível para alugar, inclusive. A dona insistiu em manter o diário da cabana, então os policiais arrancaram as páginas de Jason Harding e devolveram para ela. Ele ainda tá na mesa ao lado da estante de livros. Hóspedes ainda escrevem e leem nele sobre seus fins de semana. Tenho pena dessas pessoas. Sei que eles se perguntam o que aconteceu com as páginas arrancadas e nunca saberão o que estava escrito nelas. Vão rir do banheiro sem porta e se perguntar por que a fornalha do porão tem cheiro de ácido. Mas não vão chegar a uma conclusão. Porque depois que as manchetes sobre o assassinato grotesco começaram a sair dos holofotes, a dona renomeou a cabana. E agora aqueles que alugam ela nunca saberão que estão levando suas famílias para a famosa cabana do assassinato. Não vão descobrir que a fornalha que os aquece durante a noite é aonde ela queimou. Nem que a árvore que seus filhos sobem é a mesma que Jason Harding se enforcou. Porque eles não podem saber que o lugar que eles dormem é, na verdade, a Paradise Pine. Meu Deus do céu, o cara caçou e matou a esposa. E ele devia achar que era a figura, porque realmente toda vez que ele tava atacando esse homem palito, né? Essa figura comprida e alta, a esposa não tava na cena. E ele ficava pensando, eu tenho que matar essa criatura pra salvar a minha esposa. E eu fiquei machadando e parecia uma eternidade. Na verdade, ele tava machadando a esposa. E ele ouviu gritos da esposa. Era porque ele tava matando ela. Inclusive, ele arrancou a porta do banheiro
banheiro que ela deve ter ido se esconder no banheiro, né? Ele arrancou a porta do banheiro que nem o Iluminado. Com certeza deve ter sido inspirado. Nossa, totalmente inspirado em Iluminado. Um casal preso numa casa, no meio de uma nevasca, sem conseguir sair, com muita neve, e o marido do nada começa a ter alucinações. E tenta dar uma machadada na esposa. É total o Iluminado. Que interessante. Nossa, muito legal. Adorei a história. Essa autora consegue fazer isso muito bem. Ela faz você achar que vai ser uma coisa, então você se sente aqui muito inteligente, né? Tô lendo aqui o diário e falo, certeza que ele inventou tudo porque ele é escritor. Já peguei o plot twist, você não me engana, a autora dessa creepypasta. Mas na verdade ela te engana sim, porque o cara era maluco, ele realmente estava escrevendo tudo aquilo, mas ele estava alucinando e matando a própria esposa. E o pessoal respirando no ar o cadáver da mulher morta. Caramba, que loucura. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que vocês tenham gostado aí de eu reagindo a uma creepypasta ao vivo com vocês, sem saber do que se tratava a história. Será que a gente teve as mesmas opiniões? Me contem aí que eu quero saber. Comprem a figura, por favor, por favor. Minha mamãe passou tanto tempo escrevendo esse livro, gente. Por favor, por favor.